Todos nós sabemos que a vida é algo efêmero. Nascemos, vivemos e, eventualmente, morremos. Mas o que está entre o nascer e o morrer? O que realmente sabemos sobre o que somos, de onde viemos ou para onde vamos? E se a vida não tiver um propósito real? E se todas as nossas ações, tudo o que fazemos, não tiver importância alguma? Essas perguntas não são novas, mas há séculos elas têm atormentado a humanidade, levando muitos a uma conclusão difícil de aceitar. Uma conclusão que é, ao mesmo tempo, aterradora e libertadora. Hoje vamos falar sobre o niilismo, a crença de que nada tem significado, e vamos explorar o que isso realmente significa para nós, enquanto indivíduos, e para a sociedade como um todo. O termo niilismo vem do latim nihil, que significa nada. É uma filosofia que questiona se alguma coisa, seja a vida, a moralidade ou até mesmo a existência de um propósito maior, tem algum valor real. Mas o niilismo não é uma ideia nova. Filósofos como Friedrich Nietzsche discutiram sobre isso há mais de 100 anos. Nietzsche, por exemplo, disse que Deus está morto, uma metáfora que representa o declínio da fé religiosa e a perda do sentido absoluto de moralidade e propósito que a religião tradicional dava. O niilismo pode parecer assustador, porque nos diz que nada importa, que nossas ações não têm um impacto eterno. Porém, há mais nuance nessa filosofia do que apenas a sensação de desesperança. A maioria de nós, em algum momento da vida, se depara com esse despertar existencial. Pode começar com uma simples pergunta: por quê? Por que fazemos o que fazemos? Por que seguimos regras, normas e crenças? E então, quando começamos a questionar, as respostas desaparecem. Começamos a perceber que não sabemos de onde viemos ou para onde estamos indo, e essa incerteza nos leva ao abismo do niilismo. Imagine que você tenha toda a sua vida moldada por uma série de crenças, seja a religião, a moralidade, ou até mesmo as expectativas da sociedade. Então, em um momento de reflexão profunda, você se pergunta: por que acredito nisso? E quando você chega ao ponto em que não consegue mais encontrar uma resposta satisfatória, o vazio começa a se abrir. O niilismo diz: não há razão, não há resposta. O niilismo pode ser uma experiência pessoal, mas também tem implicações para a sociedade. Se nada tem valor, isso não apenas afeta nossas vidas individuais, mas também como nos organizamos como sociedade. A moralidade, a justiça, a religião, todos esses pilares podem ser questionados. Mas o que acontece quando uma sociedade inteira começa a duvidar da ideia de um valor universal, do certo e do errado? O niilismo pode, em alguns casos, levar a um vazio moral, onde não há mais distinção entre o certo e o errado. Isso abre espaço para questionamentos mais profundos. Se nada tem valor, quem somos para determinar o que é bom ou ruim? Essa ideia de liberdade sem limites é, ao mesmo tempo, aterradora e empoderadora. Se nada importa, por que seguir regras? Por que tentar fazer o bem? Ou, ao contrário, isso nos permite redefinir o bem, criando uma moralidade mais individualista e subjetiva. O niilismo não deve ser confundido com pessimismo ou apatia. Enquanto o pessimista acredita que o mal é inevitável, o niilista acredita que nada é absoluto. O pessimismo ainda tem um senso de julgamento, enquanto o niilismo desmantela qualquer conceito de bom ou ruim. E não é só uma questão filosófica. O niilismo existencial, por exemplo, afirma que a vida não tem sentido. E muitos podem argumentar que essa visão pode ser destrutiva, levando as pessoas à desesperança. Mas há algo libertador também nesse conceito. Se a vida não tem significado, então podemos criá-lo. Friedrich Nietzsche foi um dos filósofos que mais exploraram o niilismo. Ele acreditava que, uma vez que percebemos que não há valores absolutos, a sociedade deve ser capaz de recriar seus próprios valores. Ele não queria que caíssemos em um vácuo de desesperança, mas sim que reconhecêssemos a liberdade que vem da ausência de um propósito pré-estabelecido. Ele disse que a humanidade deveria criar algo novo para seguir. Algo que não estivesse atrelado ao passado ou à religião,
mas que fosse genuinamente humano, autêntico. O niilismo poderia nos levar a uma nova moralidade, uma que fosse mais baseada no indivíduo do que em normas universais. O niilismo nos leva ao ponto de questionar tudo, mas ao mesmo tempo nos dá uma oportunidade. A oportunidade de criar significado. Se a vida não tem um propósito universal, isso não significa que nossa vida não tenha significado pessoal. O vazio do niilismo não precisa ser um abismo, mas uma tela em branco. Talvez a verdadeira liberdade seja perceber que, no final, nós é que damos o significado à nossa existência. E talvez isso seja o suficiente. Porque, no fim das contas, a vida, por mais efêmera que seja, já é um motivo suficiente para vivê-la.